Colossenses capítulo 2, a gente vai falar sobre o centro ou o tema central da palavra de Deus. O tema central, desde Gênesis até Apocalipse. Todos esses 66 livros, eles voltavam para um centro, ou para um tema, ou para aquilo que era a sombra que se realizou no Novo Testamento, que é quem? Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Você que está com a sua Bíblia aberta, por gentileza, a gente vai ler, depois a gente vai explicar sobre essa passagem. Olha só o que Paulo fala aos Colossos, nessa carta aos Colossenses. Diz assim, Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele fez o quê? Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Palavra-chave, o tema de hoje é Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hoje nós vamos falar, hoje eu quero falar aqui sobre a deidade de Cristo. Deidade. Alguém sabe o que significa a palavra deidade? Significa a divindade de Cristo. A divindade. A deidade de Cristo, ou seja, a divindade de Cristo. Para que nós possamos ser de verdade e de fato cristãos, é necessário exercer a fé na deidade de Cristo, ou seja, exercer a fé na divindade de Cristo. Todo mundo aqui sabe que existe um Deus, é ou não é? Existe um Deus, existe um Filho e existe um Espírito, o Espírito Santo. Mas, biblicamente falando, dentro da doutrina, tanto reformada quanto de qualquer doutrina que é pregado nas igrejas, a grande maioria, não todas, mas a grande maioria mostra que o próprio Cristo é o próprio Deus. É ou não é? Quantos deuses existem na Bíblia? Existe um. Deus é Deus? Jesus é Deus? E o Espírito Santo é Deus? Todo mundo concorda? Sim ou não? Os três são deuses, mas quantos deuses existem na Bíblia? Mas vocês estão falando que existe três. Não precisa ter medo não, eu vou explicar para vocês. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas existe um único Deus. Pastor, mas peraí, agora confundiu minha cabeça. A gente crê que o Senhor Jesus Cristo, como a segunda pessoa da deidade, a segunda pessoa da divindade, triuna. O que é a segunda pessoa da divindade triuna? Ou seja, a segunda pessoa do próprio corpo de Deus. Existe a primeira pessoa que é o próprio Deus, a segunda pessoa que é o próprio Cristo e a terceira pessoa que é o Espírito Santo. E nós entendemos que o próprio Cristo, ele é Deus. E ele sempre foi Deus e sempre será Deus. Esse é um aspecto essencial do Evangelho de Cristo no Novo Testamento. Toda a palavra de Deus volta para Cristo. Por isso que eu digo que de Gênesis até Apocalipse, o tema central da Bíblia é Cristo. Volta para Cristo. Quando Deus está lá no livro de Gênesis, na criação, e está lá escrito, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, não está mostrando que tem só um. Se Deus fala façamos, é porque tem mais pessoas. Quem que são essas três pessoas? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus
Espírito Santo. A Bíblia declara explicitamente que Jesus, ele é Deus. Que Jesus é o próprio Deus. 4 declarações que eu vou falar aqui agora devem ser compreendidas e afirmadas. Essas 4 devem ser compreendidas e ao mesmo tempo afirmadas a fim de se obter uma imagem completamente bíblica da pessoa de Jesus Cristo. Primeiro ponto, presta atenção para você entender, para não confundir. Primeiro ponto, Jesus Cristo é plena e completamente divino. Ele é pleno e completamente divino. Todos creem? Segundo ponto, Jesus Cristo é plena e completamente humano. Sim ou não? Todos creem? A Bíblia diz que ele se fez homem, se despiu da sua glória, se fazendo homem. Então ele foi sujeito às mesmas paixões, ou seja, completamente pleno e completamente humano, completamente pleno e completamente divino. Terceiro ponto, as naturezas divinas e humanas de Cristo são distintas. Por mais que o próprio Cristo, sendo Deus, se fez homem, essas duas naturezas, divino e humano, dentro dele eram distintas. Mas por que Deus, ou o próprio Cristo, se fez homem? Porque se ele viesse em forma de espírito, ninguém creria da mesma maneira. Necessitava de um corpo, Por isso que a Bíblia diz que ele veio nascido de mulher, para se cumprir a lei praticamente da terra, a lei do homem. Teve que ter um nascimento, ele teve que nascer de uma mulher. Muitas passagens da Escritura demonstram que Jesus é pleno, completamente Deus. Eu vou mostrar uns versículos para vocês. Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O que estava sobre os ombros de Cristo quando ele estava indo ao Calvário? O que estava, pessoal? A cruz. E sobre a cruz estava cravado os nossos pecados. Então, sobre os ombros de Cristo estava o governo, ou seja, estava sobre ele o pecado do homem. O tratado de dívida que era condenável contra nós, ou seja, aquilo que estava sobre nós foi cravado em Cristo. O governo estava sobre os seus ombros. Quando Cristo subia ao Monte Gólgota, ao Monte Caveira, para ser crucificado, levava consigo todo o pecado da raça humana. O governo do pecado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será, vamos lá, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Isaías, ele tem a revelação da subida de Cristo ao Monte Caveira, com o pecado do povo nos seus ombros, levando a culpa do povo nos seus ombros, se fazendo maldição no nosso lugar. O livro de Gálatas diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito no nosso lugar. Então, quando Isaías profere essa revelação, que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, estava voltando para quem? Para Cristo, para o próprio Cristo, vendo Cristo subir ao monte carregando a iniquidade do povo. Mas Isaías chamou ele de Deus forte, Deus forte. Mateus 1,23 diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e esse será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Então, quando Maria concede Jesus, Jesus será chamado de Emanuel. É um nome figurativo, não é um nome próprio, necessariamente, porque ninguém chamava ele de Emanuel. Ninguém chamava ele de Jeová Jireh, Jeová Sabaó, Deus da guerra, Jeová Rafa, o Deus que cura. Ninguém chamava ele pelo nome figurativo. Até então, algumas linhas teológicas afirmam que Deus não tem nome, para que o nome de Deus não seja profanado entre as nações. Você vê que a Bíblia dá vários nomes a um Deus, Emanuel, Jeová Jireh, Iavé, Yahu. Então tem vários nomes na Bíblia que mostram praticamente não um nome próprio de Deus, mas os seus atributos. Jeová Sabaó, o Deus da guerra, o Deus que vence as guerras. Jeová Jireh, Jeová Rafa, ou seja, o Deus que me cura, o Deus da minha provisão. Todos esses nomes são figurativos, mostrando os atributos de Deus.
Os judeus entendem, você pode ver que os judeus ortodoxos, eles entendem, aqueles que vêm na linhagem correta, que o próprio nome de Deus não pode ser explanado nas nações, porque seria profanado. O nome de Deus é santo. Então eles usam uma forma figurativa para expressar o nome de Deus. Você pode pesquisar que eles falam isso. Então quando Mateus 23 mostra o nascimento de Jesus, está dando um nome figurativo para ele, o Deus conosco. Quando Jesus sobe ao Pai, ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, não, eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, aquele que vai convencer da justiça, do juízo e do pecado. Então, ele sempre esteve com a gente, e vai permanecer com a gente até o último dia. Ele mesmo disse que estará conosco até o último dia, até o final dos séculos. Isso é uma promessa dele. Então essa palavra de Emanuel se concretiza na nossa vida. Onde a gente está, Cristo está com a gente. Amém? João capítulo 1, versículo 1, que é um dos versículos que eu mais gosto também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, no princípio era o Verbo. O que era o Verbo? A palavra. No princípio era a palavra, o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era, ao mesmo tempo que o Verbo estava com Deus, ao mesmo tempo ele era Deus. Veja bem que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ele é a luz dos homens, mas os homens não perceberam. Então, quando Cristo, ou o próprio livro de Gênesis, dá ênfase da criação do mundo, a Bíblia diz que tudo o que foi criado por intermédio de Cristo Jesus. A gente tem o âmbito ou o costume de dizer: pastor, Deus que criou o mundo, mas a Bíblia diz que foi Cristo que criou o mundo. A própria palavra diz que tudo que foi feito por intermédio dele, por intermédio de Cristo. Então o próprio Cristo já existia antes da fundação do mundo. Como eu fiz uma pregação um dia, Jesus nunca nasceu, ele sempre existiu. Pastor, mas está falando aqui, como acabou de ler Mateus 1, 23, sim, era necessário a divindade, ou seja, a parte divina de Cristo ser instaurada no corpo, para que ele possa ser legal para entrar nesse mundo. Mas mesmo que ele entrou com a lei estabelecida pelo homem, no nascimento, talvez ali no nascimento, através de Maria, ainda assim mataram ele. Imagina se ele viesse em forma divina. Eu sempre digo, não está na Bíblia isso, mas eu sempre digo que um espírito nessa terra sem um corpo, ele é ilegal. Necessita de um corpo. Assim como o espírito maligno habita dentro das pessoas. Não, pastor, pode o espírito pairar sobre... Não, ele precisa de uma pessoa. Pastor, e que base a gente tem para isso? Quando Jesus vai expulsar o demônio daquele jovem no cemitério, mandou para ir para onde? Para os porcos. Precisa de um corpo. Não diz assim: olha, expulsa a gente que a gente vai andar na... Não. Precisa de um corpo. Assim veio Cristo, segundo a lei do homem, instaurando o seu reino, nascendo sobre o ventre de uma mulher virgem. Até o momento, Maria era virgem. Depois ela perdeu a virgindade com José e nasceu vários filhos. Então, aí teve Tiago, irmão de Jesus, mas a Igreja Católica Romana enfatiza que Maria ela sempre foi virgem. Não, a Bíblia não dá essa ênfase. Filipenses 2,6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ou seja, o próprio Cristo, subsistindo em forma de Deus, não usou de usurpação, ou seja, não usou a ênfase de ser Deus. A Bíblia diz que ele se despiu da sua glória, ele se fez homem. Isaías 54, 53 diz que sobre ele não havia formosura, o seu semblante era como homem de dores, homem de trabalho, homem de fadiga. A Bíblia diz que ele era rejeitado entre os homens. Então o próprio Cristo, quando as pessoas olhavam para ele, o rejeitavam. Jesus não era bonito. A própria Bíblia diz que Jesus ele era um homem marcado de fadiga, marcado de trabalho. O seu rosto era envelhecido. Jesus tinha as marcas de trabalho. Ou seja, a Bíblia diz: não havia nada dele que nós o desejássemos.
Não havia nada em Cristo que o homem pudesse falar assim, eu desejo a Cristo, porque tem algo dentro dele que eu possa desejar. Não. Tudo que Cristo tinha era o Verbo, que era a palavra. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, o próprio Deus na terra, através de Cristo, instaurou a palavra, ou seja, o reino sobre a terra. Quando a gente diz através do Pai Nosso, como falamos na oração, venha sobre nós o teu reino. Quando nós fizemos a oração do Pai Nosso, o reino de Deus que vem sobre nós é os pilares da salvação atribuída na vida do homem. Os três praticamente se formando um só na obra salvífica do homem. A justificação, a santificação e a glorificação. O reino de Deus vem sobre nós. Os três pilares principais da soteriologia. Os três principais. Ou seja, quando nós entendemos isso, a gente vê que o próprio Jesus era Deus e ao mesmo tempo ele se fez forma de homem. Tito 2,13 diz, estão entendendo, gente? Tito 2,13 diz, aguardamos, isso aqui também é muito forte, aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então Paulo estava escrevendo para Tito, que era praticamente um pastor, um obreiro de Paulo, falando, olha Paulo, ó Tito, nós vamos aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, que é quem? Cristo Jesus, o nosso Salvador. Jesus era Deus, mas os três são deuses, o Deus Pai, o Deus Filho. Eu vou fazer algo que você vai entender do que eu estou falando. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, todos os três formando um só na obra salvífica do homem. 1 João 5,20 é o que enfatiza melhor isso. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. 2 pontos. A frase dá uma pausa. E estamos no verdadeiro. Ou seja, João fala assim, olha, também sabemos, 1 João 5,20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e vos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. 2 pontos. E estamos no verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O próprio João falando que o próprio Filho de Deus, que foi instaurado na terra, que instaurou o seu reino, que deu a tarefa da grande comissão aos seus discípulos, para pregoar o evangelho a todo mundo, ide por todo mundo, curai os enfermos. Ou seja, o que Cristo fez foi descer da sua glória, trazendo o reino dos céus até o meio dos homens, para que a gente pudesse levar esse evangelho a toda criatura. Até foi uma das partes ontem que a gente teve os estudos dos obreiros, e a gente estava falando se Deus precisa da gente ou não. Deus precisa da gente, amém? Deus precisa do homem. Não, pastor, Deus não precisa, Deus precisa do homem. Deus precisa de mim, precisa de vocês obreiros, precisa dos candidatos, precisa de vocês membros. Deus precisa da gente. Porque a Bíblia diz assim, ó, como é que vão pregar se não tem quem pregue? Eu lembro. Como é que ouvirão se não tem quem pregue? Então Deus precisa do homem para anunciar o evangelho. Deus precisa do homem para pregoar a palavra. Se já em 3 anos de ministério de Cristo, os judeus, os saduceus, os fariseus, eles não compreendiam aquilo que Cristo estava falando, imagina se fosse apregoado através de uma jumenta. Imagina se fosse apregoado através de um ser que nós não conhecemos. Impossível. Por isso que Cristo, através da lei do homem, se fez homem. Por isso que Cristo se despiu da sua glória, se fazendo de homem, para que o evangelho se expandisse sobre a terra. Todavia, em cada século, a igreja tem sido forçada a lidar com pessoas que reivindicam ser cristão, enquanto continuam negando e distorcendo a divindade de Cristo. Tem muita igreja que distorce essa divindade de Cristo. Eu não sei se alguém aqui já estudou sobre a história da igreja e já estudou sobre o Concílio de Nicéia. Alguém já estudou sobre o Concílio de Nicéia? Já estudou? No Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo,
Foi o primeiro evento promovido pela igreja para discutir a fé cristã. O principal objetivo da convocação feita pelo imperador romano Constantino I, ou seja, o imperador Constantino I, romano, ele levantou uma ênfase, trazendo os bispos de Alexandria, os padres de Alexandria, os pastores de Alexandria, para chegar no concílio e colocar em pauta aquilo que era discutido naquele tempo, no segundo século, no terceiro século, que era a divindade de Cristo. Se Cristo era Deus ou era apenas um ser criado por Deus. Isso já havia discutido antes pelos pais da igreja, ou seja, nos concílios de Niceia, de Calcedônia. Todos esses concílios, a grande maioria que era feito e realizado, era realizado para pôr em pauta a divindade, ou seja, a deidade de Cristo. O principal objetivo da convocação feita pelo imperador romano Constantino I era a criação de um consenso entre os representantes da instituição acerca da natureza divina de Jesus Cristo. Acerca da natureza divina. Ou seja, era levantada uma tese para refutar a doutrina do arianismo. O que é o arianismo? O arianismo, ela é uma doutrina proposta por Ário. Ário era um professor de Alexandria, era um pastor de Alexandria. Ário, a doutrina questionava a divindade de Jesus Cristo, que por ser criado pelo Pai, seria então um semideus. Essa era a doutrina do arianismo. Então Ário, esse professor, esse pastor, ele criou uma teologia herética, dizendo que Jesus foi criado por Deus. Logo, ele não pode ser Deus, porque ele é um ser criado. E se ele foi criado por Deus, logo ele seria um semideus. A doutrina também questionava as referências bíblicas, que destacam a fragilidade de Jesus quando está sobre a forma humana. Por exemplo, quando Jesus sobe o jardim do Getsemane, ele chorou, ele sentiu dor. A Bíblia diz que ele sofreu tanto que o seu suor inverteu em sangue. Eles colocaram em pauta, eles questionavam se Jesus é um Deus, então por que sentiu cansaço? Por que sentiu dores e limitações inerentes ao ser humano? As mesmas dores que nós sentimos, o mesmo cansaço que nós sentimos, os mesmos sentimentos. A Bíblia diz que em tudo Cristo foi tentado, porém sem pecado. Então o arianismo entendia que se Cristo era Deus, porque ele tinha sentimento, logo Deus não se cansa. Até foi uma pauta colocada também no estudo de ontem aqui pelo obreiro Valmor, né? Se Deus é Deus, se Cristo é Deus, então, não que ele não crê que Cristo é Deus, mas é uma coisa que a gente estava debatendo aqui. Se Cristo é Deus, então por que Cristo sente cansaço? Então por que Cristo sentiu dor? Não é? Então porque as mesmas dores, as mesmas limitações inerentes ao ser humano foi atribuída ao próprio Cristo também. Então esse concílio de Niceia logo foi atribuída para isso, para debater se Cristo é Deus ou ele é realmente um ser criado por Deus. Aí chega então um dos pais da igreja para refutar Ário. Você pode estudar também sobre ele, o Santo Atanásio de Alexandria. Ele foi um exímio defensor da divindade de Cristo. Ele defendeu com unhas e dentes a divindade de Cristo contra a heresia do arianismo desenvolvida por Ário. Ele defendeu que Cristo era Deus. E nesse concílio eram os apóstolos, ou os discípulos, ou os pastores de Santo Atanásio contra os pastores de Ário. E estava ali, entre esse concílio, tinha reis, tinha delegados. Sabia que era assim naquele tempo? Então eles chamavam praticamente toda a lei humana estabelecida na terra como reis, como, vamos lá, nos dias de hoje, policiais, advogados, e eles instauravam juntamente nesse concílio para debater se quem está certo, quem está errado. Aquele que está certo eles vão concretizar como doutrina na igreja. Então todo o concílio que era feito tinha uma pauta a ser esclarecida, e o concílio de Nicéia era essa. Então Santo Atanásio, ele defendeu que Jesus era Deus, e que alegava que Jesus não era somente Deus, mas a divindade de Deus que manifestou incorporeamente nele.
E Ário, de outra maneira, alegava que Jesus não era Deus, porém apenas um ser limitado, criado por Deus dentro do tempo. Como resultado do concílio, foi definido por 300 votos de 300 pastores dos bispos de Alexandria, que o arianismo seria rejeitado e virou uma heresia. Então, no dia de hoje, quando nós vimos alguém, e tem muita igreja que pauta nesse pensamento, que Jesus não é Deus, quando nós ouvimos isso, nós temos que entender que esse sentido dessa doutrina já foi debatida no concílio. E ela foi trazida à tona como o arianismo uma heresia. Então nós cremos que Jesus Cristo é Deus e que a redenção pregada pelo diácono Atanásio seria a base principal do credo de Nicéia, confirmando a união da cristandade e a divindade de Cristo. Eu vou ler para você o credo de Nicéia, o credo niceno, que foi feito nesse dia, nessa reunião, juntamente com os pastores de Atanásio e os pastores de Ário. Então foi estabelecido um credo. O que é um credo? Praticamente uma doutrina estabelecida dentro da igreja. É uma confissão de fé. E a confissão de fé, ou seja, o credo niceno, diz assim: é quase o mesmo credo dos apostólicos, o credo apostólico. Creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu do céu, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós, sobre o poder de Pôncio Pilatos. Aí diz assim: ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Aí ele fala assim: e creio no Espírito Santo, Senhor e verificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na igreja una, universal e apostólica, reconheço um só batismo para a remissão dos pecados, e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém? Quando a Bíblia diz assim, quando os credos, tanto o niceno quanto apostólico, diz assim, creio na igreja una, ou creio na Santa Igreja Católica, ou creio na Santa Igreja Universal, não está falando na igreja física, a igreja católica, apostólica romana, ou a igreja universal da maior heresia, não está falando dessas igrejas. Quando os credos foram criados, a palavra católico, ela significa igreja espalhada sobre a terra. A palavra católico significa a igreja universal. O que é a igreja universal? A igreja espalhada. Nós somos católicos, mas nós não somos romanos. De fato, existe uma única igreja, a igreja católica. É a igreja verdadeira, mas não a igreja católica apostólica romana. Quando a igreja foi estabelecida do 1º século até o 5º século, a igreja vinha sadia, com muitas perseguições, com muitas mortes e martírios. Muitos pais da igreja morrendo martirizados ao fogo, colocando no espeto, sendo queimado. Outros decapitados, outros jogados ao coliseu para serem devorados pelos leões. Então, quando a igreja vinha crescendo, eles sempre usavam a palavra igreja católica, ou seja, aos santos, a igreja católica espalhada sobre a terra. Nós vamos pregar os católicos, ou seja, a igreja espalhada sobre a terra. Esse nome sempre foi atribuído à igreja. Porém, depois do 5º século, 6º século, ali perto do 7º século, onde foi feita a reforma protestante por Martinho Lutero, é praticamente o momento em que a igreja já estava podre e era vivida como num tempo de trevas, de tanta heresia que se encaixou dentro da igreja. Por exemplo, as vendas de indulgência, que eram feitas no passado da igreja, eu acho que ainda é feito hoje em dia na igreja, né? A venda de indulgência, a oração pelos mortos,
Ah, pastor, vamos lá orar pelos mortos. Não, morreu, não existe isso. Isso foi instaurado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe isso na Bíblia. A venda de indulgência, o que era feito? Era um documento, a indulgência era um documento, estava lá o documento. O ente querido morre. Aí o ente querido ele vai para um lugar chamado purgatório. Está lá purgando, né, os seus pecados. Está num lugar de castigo, entre aspas. E a Igreja Apostólica Romana, ela criou a indulgência como ênfase, como o Papa da época queria criar ou construir a maior basílica daquele tempo, e hoje é a Basílica de São Pedro. Construiu a maior basílica, eles pensavam assim, nós não temos dinheiro, nós temos que criar uma forma de ganhar dinheiro para construir. Então fizeram a indulgência. Morreu o ente querido. Durante esses 7 dias, a igreja impõe para a pessoa que perdeu o ente querido o documento assinado pelo Papa. Você paga esse documento, você pega esse documento e paga as suas indulgências. E depois que você paga, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, essa pessoa que está no lugar do purgatório, ela sai de lá, os seus pecados são purgados e ela sobe junto do Pai. Eu, né? Seria muito fácil. Aqui todo mundo seria salvo. Mas eles fazem isso até hoje. Missa do 7º dia. Né? Então tudo isso foi criado. Lembra que a gente na Reforma Protestante, no dia 31 de outubro, a gente fez a reunião voltada para isso? Para as maiores heresias que aconteceram dentro da igreja? Sim ou não? Então era isso que aconteceu. A igreja ela era forte. Ela vinha com a doutrina firmada na boa palavra, sobre a rocha. Mas depois de um determinado momento começou a entrar muita heresia. E a igreja começou a catar com essas heresias. Aí veio a Reforma Protestante. Martim Lutero prega as 95 teses na porta da igreja, onde ele reluta contra essas heresias instauradas pela Igreja Católica. E hoje nós somos filhos da Reforma. Amém, gente? Hoje nós somos filhos da Reforma Protestante. Diz a doutrina, diz alguns estudiosos, que a Reforma Protestante foi o maior marco da fé cristã na Terra. O primeiro marco foi a igreja instaurada lá no livro de Atos. E o segundo marco foi a Reforma Protestante. Paulo mesmo declara sobre esse tema da divindade de Cristo, falando que a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. E que Jesus é mais elevado que os anjos. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Qualquer ser que seja cultuado não sendo o próprio Cristo, consiste em idolatria. Então, ou seja, quando nós adoramos um ser que não seja Cristo, nós estamos praticando o pecado de idolatria. Durante muito tempo, ao longo da história da igreja, houve debates, sempre voltado para o mesmo assunto. Vários debates. No 5º século, por exemplo, o concílio de Calcedônia, em 451 d.C., também afirmou que Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Afirmou-se as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina. Não se misturam, não se confundem, nem se separam ou se dividem. Você quer entender o que é os três num só? Eu pedi pro obreiro trazer um... Vocês conhecem isso aqui, né? O que é isso aqui? Um spinner. Esse aqui vai ser um instrumento muito bacana usado para mostrar para vocês a divindade de Cristo. Deus sendo Deus, o próprio Cristo sendo Deus e o próprio Espírito Santo sendo Deus. Filma bem pertinho da mão, Pedro. Tá aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus... Vocês veem 3 aqui? Sim ou não? Tá aqui 3. Os 3 são deuses. Mas como podem ser ao mesmo tempo 3 e ao mesmo tempo 1? Quantos vocês veem aqui? Um só. É isso que acontece na divindade. Os 3 se formam um. Por isso que os credos apostólico, o credo niceno, o credo de Calcedônia, todos eles afirmam que o próprio Deus é o próprio Deus, o próprio Cristo é o próprio Deus e o próprio Espírito Santo é o próprio Deus. Todos eles não se dividem, todos eles não se confundem, ou seja, a substância não se separa. O próprio Deus se encaixa em 3 pessoas se formando uma. Amém? Outro exemplo que eu posso dar para vocês, simples, básico, para você conseguir compreender. Você é ao mesmo tempo carne, espírito e alma, mas você é um só.
É ou não é? Você é um só. Assim é o próprio Deus na nossa vida. Amém? E assim é a divindade também de Cristo instaurada sobre a terra, o próprio Cristo sendo Deus e ao mesmo tempo se formando a imagem de um homem. Eu vou ler o credo de Calcedônia para você também compreender os credos que foram estabelecidos com o mesmo assunto de debater sobre a divindade de Cristo. Deixa eu botar aqui o credo de Calcedônia. Diz assim: todos nós, perfeitamente unânimes, ou seja, todos nós perfeitamente unidos, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, e verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, ou seja, com a mesma substância do Pai, segundo a divindade e a consubstancial a nós, segundo a humanidade. Então ele era consubstancial do Pai, divino, e consubstancial igualmente a nós, homem, se fazendo homem, em todas as coisas semelhante a nós, executando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, não que Cristo pecou, mas que Cristo foi tentado em tudo, porém sem pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação. Gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só, não que Maria seja mãe de Deus, mas a ênfase usado por ser, segundo a lei dos homens, a mulher que concebeu um Deus que era Cristo Jesus. Um só e mesmo Cristo, Filho Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis, indivisíveis, ou seja, não se confundem, são imutáveis, não se separam e indivisíveis. A distinção da natureza de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo também que foi transmitido tanto de Nicéia quanto de Calcedônia nos anunciou a divindade de Cristo nos dias de hoje. Amém, gente? Deu para entender? Sim ou não? Então Cristo, ele é Deus. O próprio Deus também é Deus. São feitos da mesma substância. São um só. Você não adora três deuses, você adora um só Deus. Um só Deus. A Bíblia mesmo diz que existe um só Deus. Porém, os três são na mesma substância, formado na mesma divindade, porém de maneira diferente. Um celestial e outro humano, que era o próprio Cristo. Por exemplo, você pode receber salvação se você não receber a justificação? Pastor, eu fui santificado e eu fui glorificado, mas eu não fui justificado. Tem como acontecer isso? Você pode ser justificado e glorificado e não for santificado? Não. Você pode ser justificado, santificado e no último dia você não ser glorificado? Não. Então os três fazem a obra perfeita na salvação da vida do homem. Por isso que Jonas diz, a salvação pertence a Deus. Amém? Então é isso que eu tenho para deixar para vocês. Espero que todos entenderam. E toda vez que você orar a Deus, por isso que ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. E como eu sempre falo, quem leva as nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis é quem? O Espírito Santo. Então os três são importantes na nossa vida. Amém, gente? Porém, é o mesmo Deus. Vamos ficar de pé.